Olá! Em 13 de maio de 1888, a princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II, sancionou a Lei Áurea. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, cerca de 700 mil, e deveria abolir a escravidão no país. 138 anos depois, o que se pode dizer de uma lei feita para trazer a liberdade e a integração social? Lembrando que durante 300 anos, ou seja, desde o início da colonização portuguesa na América, a escravização de seres humanos da África foi a atividade que trouxe grandes lucros para os portugueses. Hoje, pretos representam mais de 50% do total de habitantes do Brasil, o que soma mais de 112 milhões de pessoas, segundo o censo de 2022 do IBGE. Mesmo assim, o racismo estrutural persiste. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nesse tema. E também o rock clássico dos gaúchos do Rosa Tatuada e um projeto para restaurar o arquivo histórico da Fundação O Pão dos Pobres. Fica com a gente, o Revista está começando agora. Há 138 anos, o Brasil assinava oficialmente o fim da escravidão. A Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1888, aboliu legalmente a escravidão no país. Mas o que realmente mudou naquele momento? Em que contexto político essa decisão aconteceu? E quais marcas desse passado ainda permanecem na sociedade brasileira? Nossa reportagem relembra os bastidores da abolição e discute os impactos históricos que atravessam gerações. Foram mais de 3 séculos de escravidão. O Brasil foi o último país das Américas a abolir oficialmente o trabalho escravo. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, um documento curto, com apenas 2 artigos que declarava extinta a escravidão no país. Entender esse contexto é fundamental para conseguir entender também o racismo no Brasil, de acordo com o doutor em Direito e membro do Movimento Negro Unificado, Gleidson Martins Dias. O que acontece em 1888 é a equiparação das pessoas negras à condição de humano. Porque a justificativa, inclusive católica, era que as pessoas negras não tinham alma. Por esse motivo, poderiam ser escravizadas. Então, ao fim e ao cabo, nós estamos construindo uma equiparação formal à possibilidade de humanidade. No entanto, a partir de então, o racismo se modificou, se aperfeiçoou, constituindo essas pessoas negras como sub-humanos. Ou seja, vocês são humanos, mas vocês são humanos abaixo de nós. A liberdade veio no papel, mas sem qualquer política de reparação. Não houve distribuição de terras, acesso à educação, moradia ou inclusão econômica para a população negra recém-liberta. Muitos ex-escravos seguiram marginalizados, em condições precárias de trabalho e sobrevivência. Gleidson relembra o pensador Oliveira Silveira, citando a ideia de que a luta abolicionista foi sequestrada pela monarquia, retirando o foco de iniciativa como os quilombos. No entanto, veja bem, como ela era tão somente um fim formal, não um fim material, o que aconteceu na realidade é que, o 14 de maio, as pessoas precisam trabalhar, elas precisavam sobreviver e elas retornam, então, para os lugares onde estavam escravizados, para, inclusive, ajudar o Brasil naquele período que estava recepcionando os imigrantes. Porque, veja bem, ao mesmo tempo que o Brasil acabava com a escravização racista, ele trazia imigrantes com 2 objetivos. O primeiro, embranquecer o Brasil. Eles acreditavam que a miscigenação faria com que as pessoas negras desaparecessem. Eles trouxeram esses imigrantes para se tornar os trabalhadores, então agora remunerados. Então, esses imigrantes chegaram aqui. Então, a ideia era realmente excluir, deixar à margem e a própria sorte.
A Lei Áurea encerrou juridicamente a escravidão, mas não eliminou as estruturas construídas ao longo dos séculos. Hoje, indicadores sociais mostram que a população negra ainda enfrenta desigualdades maiores em áreas como renda, educação, violência e acesso a oportunidades. Discussões sobre ações afirmativas, combate ao racismo e reparação histórica fazem parte de uma tentativa de enfrentar as desigualdades que atravessam gerações. Porém, para Gleidson, ainda não houve uma reparação efetiva. Há toda a concepção jurídica de reparação que foi acolhida no STF em 2012, na DPF 186, com as cotas raciais, e depois na ADC número 41, com as cotas raciais para o serviço público, toda a discussão jurídica passava exatamente desse ponto, né? O que já tinha acontecido por mais de 350 anos, porque não era só questão da escravização, né? Era a composição de subhumanidade, era dicotomias, né? De que as pessoas brancas eram belas, as pessoas negras eram feias, as pessoas brancas eram inteligentes, as pessoas negras não dispunham de inteligência. Toda essa concepção fez com que o Estado brasileiro reconhecesse a necessidade de reparação que está começando, do meu ponto de vista, tá? Óbvio que se a gente olhar para trás, a gente vê o quanto avançou, mas a gente precisa também olhar para frente, né? O quanto que a gente precisa avançar neste Brasil, que é o segundo país em número de pessoas negras do mundo, né? Nós só perdemos para a Nigéria. O debate sobre a abolição segue atual porque as consequências da escravidão ainda aparecem no cotidiano brasileiro. E a luta antirracista passa por perceber essas marcas e desconstruí-las. O que a gente quer dizer que todo mundo fala no racismo estrutural, poucas pessoas compreendem o racismo estrutural, né? Quando a gente fala em racismo estrutural, existe uma decorrente da compreensão do racismo estrutural. Se a gente fala que o racismo é estrutural, ele é, por conseguinte, estruturante. Então, todas as compreensões estão alicerçadas nessa premissa básica da criação do Brasil, né? Colonialismo, né? Onde os portugueses vieram para cá, mataram, estupraram, obrigaram a abandonar a profissão, a sua concepção religiosa, obrigaram a se vestir da forma que eles se vestiam, a falar a língua que eles falavam, né? Para além disso, a questão da desumanidade, né? Essa desumanidade de escravizar pessoas negras e pessoas indígenas. Bom, se nós não quebrarmos essa estrutura, vicia todo o resto, né? Mais do que uma data histórica, o 13 de maio continua provocando reflexões sobre liberdade, cidadania e igualdade racial no Brasil. Uma discussão que ajuda a entender não apenas o passado, como também os desafios do presente. E agora a gente segue falando sobre Lei Áurea aqui no estúdio com Davidson Campos, que é jornalista, doutor em Ciência da Comunicação e mestre em História, e Patrick Veiga, que é professor de História do Brasil e desenvolve uma pesquisa no campo de História do pós-abolição e História social do racismo. Meninos, obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu vou começar, Patrick, te perguntando por que da demora do Brasil em tomar essa atitude ainda que meramente jurídica, né, naquele momento? Bom, essa é uma pergunta importante porque, na verdade, a Lei Áurea, que acontece no dia 13 de maio de 88, faz parte de todo um processo legislativo de ir terminando aos poucos com a escravidão, que se falava na época sobre um processo gradual, lento e controlado. Então, tem a abolição de 88, mas antes disso teve a Lei do Ventre Livre em 71, teve a lei do sexagenário em 85, teve a lei proibindo o tráfico em 50, que reafirmou uma outra lei anterior de 31, que também proibiu o tráfico, mas a gente sabe que ela seguiu, né, e 50 precisou ser reafirmada, inclusive com imposições mais drásticas. Então, tinham medo por parte das elites brasileiras de que ia se esvaziar a mão de obra, porque partia de uma noção também de que aqueles negros escravizados só trabalhariam se eles fossem obrigados a trabalhar.
Então essa percepção do negro enquanto vadio, um vagabundo, naturalmente propenso à vadiagem, foi o que fez com que essa elite brasileira do café, mas também as elites urbanas, mantivessem por tanto tempo a escravidão no Brasil, um pouco para manter a mão de obra, mas também buscando criar todo um ambiente legislativo e social em que fosse possível, após o fim da escravidão, manter a dependência desses agora libertos, ex-escravizados e seus descendentes. Agora, duas coisas que tu falaste me chamaram a atenção. A primeira é essa ideia do negro como vadio. Entra um pouco da animalização que o Gleidson estava comentando, não, professor Davis? Não, exatamente. Se a gente for observar, boa tarde, é um prazer participar do programa, estar aqui com vocês, Renato, Patrick. Se a gente observar o processo que vai desde as navegações, né, e os pretensos descobrimentos ou ocupações, dependendo da perspectiva que se olhe, em nenhum momento de encontro foi perguntado quem são essas pessoas. Isso em relação aos indígenas e, no segundo momento, né, já com um interesse estabelecido, a invasão de África. Então, esse momento de encontro, né, já é um momento de desumanização, exatamente porque sempre foi perguntado quem são esses seres. Se a gente olha a iconografia, ou seja, os desenhos desse período, que está nos livros didáticos, a gente vai ver pessoas desenhadas com o rosto para trás, né, o rosto nas costas, etc. Isso já mostra um processo de desumanização que vai perdurar com diferentes justificativas, né, que começa, como o Gleidson bem apontou, com a ausência de alma, mas depois, né, com um processo de hierarquização do humano, e aí a gente vai ter todas as teorias raciais nesse sentido, até chegar, né, a ideia do Brasil como uma nação sem condições de se tornar uma nação desenvolvida, né, por ter adotado uma dessas teorias raciais, que é a de Spencer, que é uma teoria economicista, que dizia que só os países brancos, em função da hierarquia racial, poderiam se tornar desenvolvidos, né? Mas, ao mesmo tempo, se observa, como o Patrick bem disse, uma dependência desse tipo de trabalho, né? E mais do que isso, né? Um trabalho que se arrasta, que cria as riquezas do Brasil, passa por ciclo, né? Diferente do que as pessoas aprendem nas escolas, esses ciclos escravistas, eles sempre foram intencionais, né? Quer dizer, os escravizados foram trazidos de regiões onde possuíam tecnologia e conhecimento sobre os diferentes ciclos brasileiros, que começa com a cana-de-açúcar, passa pelas minas e assim sucessivamente. Então, foi um escravismo seletivo, né, para o quê? Desenvolver riqueza exatamente para essas elites ficarem colocadas no seu lugar. Então, soma-se a isso, né, essa questão da desumanização que perdura. A gente tem que dizer isso, é importante. Cada vez que se lê uma notícia, ou que não é noticiado, né, que uma pessoa negra chamada de macaco volta, né, esse processo, ou é verbalizado esse processo de desumanização que se mantém até hoje. Então é um processo bastante complexo que vai manter, né, essa exploração, talvez em nenhum momento da história da humanidade, né, o capitalismo, assim como a gente entende como sistema, ele foi tão eficaz, né, porque ali transformou vidas em dinheiro, e não foram poucas, né? A história nos conta que foram milhões de vidas durante esse período. Pois é, outra coisa que o Patrick tinha comentado e que eu fiquei na cabeça foi: precisa ser lento, gradual, e são palavras que a gente usa hoje para falar de outros processos que envolvem a questão do trabalho e, no geral, do trabalho menos qualificado. E a gente sabe que, por óbvio, pelo desenvolvimento de toda essa questão do pós-abolição, que a gente já viu ali na matéria, as populações negras estão
né, têm mais dificuldade ao acesso ao trabalho qualificado também, então elas também são as que mais sofrem, né? Me veio agora, por exemplo, a questão da jornada 6x1, né? Esse é um dos muitos reflexos que eu imagino que haja, imagino não, sei, na verdade, que temos hoje socialmente, né? Quais outros que a gente pode perceber? Patrick, começar contigo. Bom, eu queria só retomar esse tema que é importante, porque com base nessas teorias raciais, eu estudo processos de relação de trabalho de crianças negras nascidas após a Lei do Ventre Livre de 71, exatamente porque nesse período os intelectuais que estão pensando, por exemplo, a estruturação da escolarização brasileira, e o Rio Grande do Sul não está fora disso, estão pensando também em termos raciais, porque eles pensam, bom, se naturalmente os negros são inferiores racialmente, historicamente eles são embrutecidos pela escravidão, ou seja, eles não sabem viver em liberdade porque eles nunca foram livres. Então, voltando um pouquinho naquele tema anterior, essa demora também do processo de emancipação ou de abolição também tem a ver com isso, a preparar os negros para essa liberdade. Só que para as elites preparar os negros para a liberdade é preparar eles para seguirem sendo obedientes, seguirem sendo dependentes dessas famílias senhoriais. É muito interessante uma tese da professora Vlamira Albuquerque, da Bahia, que foi uma das primeiras a trazer o tema da processo de racialização para o Brasil, também no contexto, a tese dela é escrita durante os debates sobre as cotas raciais, por exemplo. Então ela vai lá no século XIX buscar as raízes desses problemas. E aí a professora Vlamira vai dizer assim, que durante o processo de abolição, a preocupação, inclusive dos abolicionistas, era acabar com o escravo, mas manter o senhor. Ou seja, e aí ela traz uma citação de um jornal da época que diz, risque-se dos dicionários a palavra escravo, mas mantenha-se a palavra senhor, porque o senhor significa a ordem. Então, isso tem a ver completamente com esse processo. Então, a questão da 6x1 tem a ver com isso. As elites hoje que dizem que se isso for aprovado vai acabar com o Brasil, é muito semelhante com aqueles que achavam que ia acabar com o Brasil com a abolição da escravidão. É uma loucura isso, né? E uma outra coisa que a gente conversou quando eu estava conversando com o Gleidson foi que houve um sequestro da pauta abolicionista, e aí a gente conversou um pouquinho antes, né, professor? Pela monarquia, né? Que no momento em que a princesa Isabel assina essa lei, ela tira o foco do movimento de resistência negro nos quilombos, os próprios abolicionistas, né? Outros movimentos que estavam ali e que perdem legítimos, né, e dos próprios negros, e que se perde. Talvez por isso também a importância da gente ter o 20 de novembro. Ela foi a primeira white savior da nossa história, salvadora branca. Digamos que a história segue sendo construída por essas pessoas. A gente poderia citar casos bastante contemporâneos, mas pensando na história do Brasil, talvez assim identificada. Sim, claro que a gente tem que colocar esse entendimento no seu tempo, né? Essa leitura do sequestro é uma coisa que só foi possível, né, com a politização do debate sobre o processo de inserção do negro na sociedade brasileira, produzido pelo movimento negro, principalmente a partir dos anos 50, dos anos 60. Né? Então, quando houve essa, digamos assim, releitura dos tensionamentos daquele período, se entendeu, né? Eu acho que o livro Rebeliões da Senzala, por exemplo, de Clóvis Moura, é um estudo muito importante em relação a isso, né? Até porque ele vai ser o primeiro pensador brasileiro, né? Ele um pesquisador negro, não institucionalizado a partir da virtuosa da sua produção científica, né? A utilizar a categoria de resistência, que era tradicionalmente utilizada nos estudos sobre o movimento operário, né, do mundo do trabalho, para pensar a relação senhor-escravo. Né? E a partir disso, então, essa ideia, né, de que a resistência ela se dá desde o momento zero, né, desde que o primeiro escravizado, os primeiros escravizados chegaram
nas Américas, né, há uma articulação de resistência a essa condição de escravizado. E isso vai fazer com que, quando se torna possível, né, os primeiros letrados, e aí eu estou usando uma categoria que o Clóvis Moura utiliza, né, se instituem, quer dizer, as pessoas que podem discutir a partir do texto, né, dessa lógica legalista e textual, né, aí vai sim ter uma mobilização bastante efetiva, e tem diferentes pessoas que hoje têm sido visibilizadas dentro desse processo, e que vai levar ou vai mostrar, né, que ao mesmo tempo, né, que o processo escravista ele se desmontando, mas também tinha relação, claro, com questões de contexto internacional, mas a efetividade, ou seja, né, esse trabalho cotidiano e do dia a dia para desconstituir essas relações, e mais, né, no sentido contrário, não de manter, né, os descendentes de africanos nessa condição subhumana, né, mas tentando de alguma maneira articular possibilidades de humanidade para essa população. Isso com certeza foi desenvolvido por essas pessoas, né, durante todo esse período, pela branquitude, e que vai chegar ali, não, pelos negros, né, que vai chegar no século XIX praticamente, né, tensionando o sistema para que ele fosse desmontado, né? Então, sim, né, houve um sequestro, né, quer dizer, se tirou a foto da assinatura, mas não se contou todo o processo que levou àquele momento. Eu acho que, assim, e eu até conversei bastante sobre isso com o Oliveira Silveira, que foi citado ali, né, que é uma das pessoas que articulou a ideia do 20, né, junto com vários outros militantes, assim, né, e ele sempre entendeu no segundo momento, né, que essa recusa absoluta do 13 precisava ser relativizada para que a gente pudesse entender de uma maneira mais efetiva, sim, não a assinatura, mas esse acontecimento, que levou aí a gente já vê muitos pesquisadores hoje trabalhando nesse sentido. Perfeito. Bom, o nosso cinema também se debruçou sobre o tema, e hoje a gente trouxe 4 filmes aqui nos nossos posters que tratam da questão da escravidão no Brasil e da abolição. O primeiro deles é A Última Abolição, uma retrospectiva detalhada de um momento emblemático da história do Brasil, a abolição da escravidão, apresentado de outra perspectiva. Ao contrário do que foi pregado por livros didáticos e outras vertentes da história oficial por muito tempo, não foi meramente a assinatura da princesa Isabel na Lei Áurea que libertou os escravos, e tampouco tal liberdade foi um presente ou um passo na direção da mitológica democracia racial. Doutor Gama, o filme biográfico sobre a vida do escritor, advogado, jornalista e abolicionista Luiz Gama, uma das figuras mais relevantes da história brasileira. Ele utilizou todo o conhecimento sobre as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos durante a vida. Cafundó. Ex-escravo, João de Camargo se encanta com o mundo que o cerca e, levado pela emoção, entra em um estado alterado, tendo alucinações. Ele passa a ajudar os outros, tomado por um espírito de cura e restauração conhecido como Preto Velho. E Quanto Vale ou É por Quilo? O filme faz uma comparação com o tráfico de escravos do século XVII, ao mesmo tempo em que critica as ONGs e suas captações de recursos junto ao governo e a empresas privadas. Achei engraçado que aqui no primeiro filme a gente fala sobre a questão da democracia racial, né? E a gente sabe que há uma dificuldade muito grande da sociedade brasileira de efetivamente olhar para esse passado e tentar um movimento de reparação, tentar desconstruir esse racismo estrutural que também o Gleidson trouxe. E esse mito de que a gente vive numa democracia racial, que, por exemplo, é muito diferente das relações que a gente vê dos Estados Unidos, né? Isso nos prejudica nesse sentido?
Isso é interessante porque eu queria comentar justamente sobre isso e tentar fazer um apanhado histórico, porque essa ideia de democracia racial é muito atribuída aos escritos do Gilberto Freire, lá da década de 30, embora o próprio Gilberto Freire nunca tenha falado sobre democracia racial, nunca tenha usado esse termo. Quem atribui essa ideia de democracia racial ao Gilberto Freire são os seus críticos, sobretudo a Escola de Sociologia de São Paulo, tendo Florestan Fernandes como o grande intelectual à frente desse projeto, né? O fato é que, após a Segunda Guerra Mundial e todos as consequências catastróficas que a gente tem sobre o racismo científico levado às últimas consequências pelo nazifascismo, houve um projeto mundial para tentar entender, como que acontecem essas relações raciais. E o Brasil, que já tinha lá os escritos de Gilberto Freire desde da década de 30, anterior à guerra, foi pensado como esse paraíso racial. Então a Unesco, na década de 50, vai financiar pesquisas no Brasil, que vão ficar muito a cargo dessa Escola de Sociologia de São Paulo, que vai dividir os seus pesquisadores sociólogos para fazer pesquisa no Brasil todo sobre como se constituem essas relações raciais nesse período pós-abolição. Então veio para cá o Fernando Henrique Cardoso, que vai fazer a sua pesquisa no Rio Grande do Sul, vai o Otávio Ianni para o Paraná, o Florestan Fernandes desenvolvendo as pesquisas lá em São Paulo mesmo, a própria Emília Viotti, que também faz suas pesquisas sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Então esses pesquisadores vão ver como é que se constroem essas relações raciais. Vão dizer o seguinte: olha, tudo que a gente tem aqui de resultado não diz que existe uma democracia racial, muito pelo contrário, existe um racismo que se reinventa após a abolição, mantendo esses negros na marginalidade. Depois, loucura. Década de 80, já no âmbito do centenário da abolição, uma nova leva de historiadores vai também criticar os próprios estudos do Florestan Fernandes, reconhecendo que eles destruíram, vamos dizer, intelectualmente esse mito da democracia racial, mas que faltou ali a chamada agência dos escravos, ou agência dos negros e negras. Sim. Então aí vai se recuperar também várias personalidades ao longo dessa história que contribuíram também para a queda para o fim da escravidão e também a luta que se seguiu posteriormente. Gente, é um assunto que a gente não consegue encerrar nesse momento, né? Mas infelizmente nós vamos ter que ficar por aqui hoje. Eu queria demais agradecer a presença de vocês, a nossa conversa. Espero que esse seja um tijolinho na desconstrução do racismo estrutural no nosso país. E espero que vocês voltem aqui muitas vezes para a gente continuar falando sobre isso. Muito obrigada. Agradeço o convite e deixo uma última provocação para quem nos assiste, né? Olhe o mundo com estranhamento a partir do marcador racial. Aí a gente começa a observar que as coisas não estão como se diz que está. É verdade. Obrigada. Obrigado, também agradeço pelo convite. Obrigado, professor. Prazer. Bom, depois do intervalo a gente vai conhecer o trabalho de restauração de documentos e instalações do Pão dos Pobres aqui em Porto Alegre. A gente já volta. E a gente começa com um não recital nessa quinta-feira. Desembrulhada, de Mel Souza, tem apresentação no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Brincando com a formalidade dos recitais clássicos, ela mistura as vertentes da música popular com a música erudita. O não recital acontece às 8 da noite, com ingressos no Simpla. E músico apresentando novidades. Marcelo Delacroix vai tocar músicas do novo álbum em apresentação nessa quinta. Além da prévia do novo material, o show percorre diferentes momentos da trajetória do artista e reafirma a singularidade desse trabalho. Tudo a partir das 9 da noite no Espaço 373. Ingressos na plataforma TriRS. E
E olha só que legal, tem 3 filmes raros com Diana Ross sendo exibidos de graça na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. A mostra, que rola a partir dessa quinta, recupera essa breve fase da cantora no cinema dos anos 70. É a mostra Diana Ross no cinema. A programação reúne 3 longas protagonizados pela cantora. O Ocaso de uma Estrela, de 1972, Mahogany, de 1975 e O Mágico Inesquecível, de 1978. A passagem de Diana Ross, que completou 82 anos em março, pelo cinema foi curta, mas deixou imagens que atravessam décadas. A cantora viveu Billie Holiday, encarnou uma modelo em ascensão e ainda entrou no universo de O Mágico de Oz em uma releitura estrelada por artistas negros. De acordo com a Cinemateca Capitólio, esses filmes estão sendo reavaliados nos últimos anos, especialmente dentro de discussões sobre a representação negra no cinema norte-americano dos anos 70. É diva que fala mesmo. E tem mais iniciativa da Cinemateca Capitólio. O Centro de Documentação e Memória da Cinemateca lançou uma campanha para receber registros audiovisuais antigos guardados pelos porto-alegrenses. Até o dia 12 de junho, a entidade vai receber latas de filmes que podem vir em formato 8, 16 ou 35 milímetros, com conteúdos como vídeos domésticos, registros de festas, eventos culturais, paisagens urbanas e cenas do cotidiano regional. A possibilidade de doação vale mesmo para quem não tem conhecimento do conteúdo que está captado nos filmes. Para agendar uma avaliação na Cinemateca, basta entrar em contato pelo e-mail cdmcapitolio@gmail.com. A enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024 deixou marcas na memória do estado. Em Porto Alegre, a Fundação O Pão dos Pobres precisou correr contra o tempo para salvar parte da própria história. E hoje conta com esforços coletivos para recuperar documentos e objetos atingidos pela água. Quem nos conta como tem sido esse processo é o Carlo Moretti. Papéis frágeis, fotografias danificadas e objetos marcados pela água. Na Fundação O Pão dos Pobres, itens históricos precisaram de cuidados especiais para serem preservados após os impactos causados pela enchente de maio de 2024. Muito prejudicial, então a gente acabou tendo muitas perdas realmente de materiais se desfazendo por completo por causa dessa umidade absorvida. A gente teve muita proliferação de fungo por conta da umidade, por isso também que a gente desenvolveu o processo de congelamento de parte desse acervo para estabilizar ele, para que não tivesse mais fungo ainda em grande parte desse conjunto. Preservar a memória. Esse é o ponto de partida do projeto Um Pão para Partilhar. A iniciativa já contribuiu para a recuperação de centenas de objetos históricos, como moedas do século XIX, medalhas e até mesmo cartas de ex-presidentes do país, envolvendo um trabalho minucioso que exige tempo, técnica e cuidado. Também peças metálicas tinham muita ferrugem, muitos processos de deterioração física. Fotografias também, que são materiais muito sensíveis, acabaram se perdendo, porque fotografias são objetos na conservação que não apresentam processo de restauração, ao menos não delas na forma física. Mais do que restaurar as peças, o processo envolve diferentes frentes de trabalho. Da conservação do acervo à recuperação do prédio histórico, também atingido pela enchente. É um processo que demanda uma equipe multidisciplinar, né? Muitas pessoas. A gente precisa do historiador, que nos orienta, a museóloga, a restauradora, que vai saber as técnicas. A mão de obra do edifício histórico não é convencional, né? 2 anos depois da enchente, o trabalho de restauração continua. Cada documento recuperado e cada objeto restaurado ajudam a preservar a história de uma instituição que há mais de um século ajuda a vida de tantas pessoas, como é o caso desse relógio de carrilhão, fabricado na França e instalado por aqui em 1930. O desafio foi achar uma mão de obra, porque é um maquinário bem grande, bem complexo.
Aos poucos, o trabalho começa a dar resultado. E o acervo, antes comprometido pela água, volta a revelar parte da história da instituição. A gente está conseguindo fazer essa recuperação do nosso arquivo histórico, do nosso acervo, já com mais de 1.000 itens recuperados, entre medalhas, condecorações, documentos históricos. O projeto reúne apoio de diferentes parceiros por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e reforça a ideia de que preservar o acervo é também preservar parte da história do Rio Grande do Sul. Então, a gente apoiar esse acervo é a gente ajudar a contar essa história, porque é uma história que precisa ser contada ainda por muito tempo, até principalmente para pensar, né, em formas de prevenção, de mitigação para o que pode acontecer no futuro. Depois da enchente, o desafio passou a ser reconstruir. E em meio a documentos e objetos, o que se recupera não é só o passado. É a possibilidade de que a história do Pão dos Pobres continue sendo contada. Um pão para compartilhar é fundamental dessa reestruturação desse nosso acervo histórico que nós estamos proporcionando e entregando novamente para a sociedade, para a comunidade porto-alegrense. Bom, o projeto Um Pão para Partilhar, que é realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, tem apoio da CE Equatorial, do Grupo Zafari, da Vitlog Transportes, da Sulgás e da Vero Internet. No próximo bloco tem o rock Made RS, da Rosa Tatuada. É já já. Deixando para trás, outra vez você se vai. Outra noite que se vai e a dor aumenta mais. Outra noite que se vai. Como folhas secas pelo chão, nas frias tardes de outono, veio o vento e te levou. Como folhas secas pelo chão, nas frias tardes de outono, veio o vento e te levou. Grande, cá estamos, gente, com o palco. Hoje, o nosso papo é com um nome que carrega décadas de estrada e muito rock and roll. A banda que surgiu lá em 1987 segue firme, atravessando gerações e agora entra em uma nova fase com o lançamento do single Quem Vai Juntar os Pedaços do Seu Coração. Diretamente de Porto Alegre, um dos pilares do hard rock gaúcho, vocalista, guitarrista e alma da Rosa Tatuada, Jacques Maciel. Seja muito bem-vindo, Jacques. Oi, Liz, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar então desse novo álbum, né? Sim, quero dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E divulgando aí o novo single do Rosa Tatuada, que é algo que a gente já devia para os fãs aí há muito tempo. Vamos pegar essa deixa, então. O que significa esse novo single para vocês aqui? O que representa nesse Hard-Fi, né, que é o álbum? Sim, ele é a cereja do bolo, né, do novo álbum, né? O Rosa Tatuada não lançava nenhum novo disco desde 2013, né? Então é algo que a gente devia realmente para os nossos fãs. Em 2016 lançamos um DVD acústico, né, o Rosa Acústica, e dessa vez o Hard-Fi ele veio como uma ideia de presentear os fãs, né? Ele é um álbum que traz 9 clássicos do Rosa Tatuada regravados, só que com a formação atual, com a pegada atual da banda. E tem essa música que é uma parceria minha com o Mumu, da Vera Louca, né? Que é um
um amigo querido. Eu tinha o refrão estava meio congelado lá desde a pandemia. E depois de um encontro nosso, a música surgiu, né? Então ela vem como eu disse, a cereja do bolo, né? Ela vem como a música inédita, né? A faixa bônus do disco. E é um novo single aí, né? Que a gente está lançando no Sgt. Pepper's. E como é que foi, assim, dividir essa composição com o Mumu do Vera-Lô? Foi muito legal, porque, como eu disse, eu tinha o refrão, mas não conseguia terminar a música. E foi num encontro na casa do Sadi Omrich, né, do baterista do Nenhum de Nós, que é um amigo em comum. A gente estava lá no churrasco e tomando uns vinhos, e aí eu comentei com o Mumu, pô, eu tenho esse refrão e tal. E ele falou, cara, vai amanhã lá no estúdio, vamos terminar a música, né? E aí estive lá e realmente, em 1 horinha, a gente fez o som, né? E ficou muito bacana, tem bem a cara, o espírito do Rosa Tatuada, né? E aquela receita do hard rock, né? De uma estrutura simples para garotada tocar facilmente e aquele refrão que gruda na cabeça, né? Um chicletezinho. Chicletinho. Tu falou em hard rock, né? O nome do álbum é Hard-Fi. De onde é que surgiu esse nome? O Hard-Fi foi uma sugestão do nosso produtor, do Vini, né? É um trocadilho com a expressão hi-fi, né? Hi-fi é aquele selinho que vinha nas fitas antigas, nos discos antigos, né? High fidelity, né? Alta fidelidade. E o Vini sugeriu essa brincadeira que trocar o high pelo hard, né? Fidelidade pesada, dura, né? Então o disco tem aquele selinho clássico, porém como se alguém tivesse colocado uma fita por cima, escrito a caneta, né? Hard, né? E é um presente para os fãs, porque, é claro, ele estará em todas as plataformas, né? No Spotify, no YouTube e todas as outras plataformas, mas a versão física, ele sairá no formato vinil e apenas 400 peças, né? Nossa! Serão numeradas de 1 a 400, autografadas a próprio punho pela banda, e é um presente aí para os fãs mais ortodoxos, né? Do Rosa Tatuada. Essa ideia que a gente teve aí do vinil. E o álbum, esse Hard-Fi, mistura clássicos com inéditas. Qual foi o critério que vocês utilizaram? Assim? Na realidade, ele traz 9 clássicos do Rosa Tatuada, mais a faixa que vai juntar os pedaços do seu coração, né? Que é a inédita, né? Esse projeto aconteceu através da LIC, né? Da Lei de Incentivo à Cultura, o apoio da JBL do Brasil também, que nos deu o aporte, né, para gravar o disco. E ali que é uma iniciativa, um projeto muito interessante, porque tem muita coisa da inclusão também, né, dentro do projeto. E o disco trará uma faixa interativa para os deficientes visuais, né, onde a gente ali vai estar explicado tudo como é o disco, a capa, o que acontece, o que não acontece. E dentro dos projetos de divulgação do disco também tem bastante coisas de inclusão. Inclusive o show de lançamento também terá um representante da linguagem de Libras, né, no palco. Então são coisas muito legais assim que vieram e a gente está muito feliz aí com esse projeto. Jacques, depois de tantos anos aí de estrada, né, 1987, tu é um baita compositor. O que te motiva ainda a criar músicas assim? Olha, a gente tem esse espírito, né? E eu acho que é uma coisa muito forte do universo do rock a gente adotar isso como um estilo de vida, né? Eu faço isso desde os 10, 11 anos de idade, não consigo me enxergar fazendo outra coisa, né? E eu acho que o Rosa Tatuada tem sobrevivido esses 38 anos, quase 39, justamente por causa da nossa genuidade, né? De ser uma banda genuína, né? E manter as nossas essências, né? O Rosa não é uma banda que ficou agarrada lá naquele formato dos anos 80, é uma banda que soube se atualizar, lançar novos trabalhos, assim renovando o seu público, né?
mas sem perder a essência, né, do hard rock, né, que é a coisa do rock estrada, das motocicletas, né, das guitarras altíssimas, que é o lance que nos move, né, desde molequinho. Aí 9 faixas, então, em disco de vinil, mas também temos um videoclipe, né, para essa nova música. Exatamente. A gente está lançando, então, no Sgt. Pepper's, o novo single, Quem Vai Juntar os Pedaços do Seu Coração. E durante a gravação da música, nós registramos, né, e fizemos aquele videoclipe clássico, né, da banda dentro do estúdio, e que também será lançado e que a turma vai poder ver agora em primeira mão aqui no palco. Tá ótimo, então vamos assistir aí o clipe com vocês. Maravilha, maravilha. Valeu. Quem vai juntar os pedaços do seu coração? É uma letra de história da vida? É uma ficção, né? Não é algo que eu tenha vivido. Talvez a gente tenha vivido, né, ao longo dessa jornada que é a nossa vida, né? Mas eu achei um tema bem forte, assim, que eu acho que se encaixa, né, para várias situações. Não só para uma perda amorosa, né, mas para uma perda diferente, talvez até de alguém muito querido, né, que se foi, entre outras coisas assim. Então eu acho que é um tema muito bacana, muito forte, e o Mumu trouxe com o restante da letra. A nossa parceria, eu acho que fechou a tampa muito bem, assim, a gente está muito feliz aí com o novo single do Rosa. Foi gravado em Porto Alegre, né? Aqui Sim. Na capital dos gaúchos. Isso representa alguma diferença das demais ou não? Sim, a gente optou, como a gente está resgatando essas 9 canções que são um passeio por esses 38 anos de Rosa Tatuada, porque tem músicas de todas as fases da banda,
A gente também fez um resgate do local onde gravamos o primeiro disco, né? A gente voltou lá na Tech Áudio, onde gravamos o primeiro disco do Rosa Tatuada, com o técnico, que é o Fernando de Menor, que é técnico do Nenhum de Nós. Mas na época ele era um menino assistente de estúdio, ele tinha 14 anos, por isso o apelido, né, de Menor. Então o Fernando foi o técnico de gravação, gravou, mixou o disco. A gente teve a participação do Vini Tonello também, que tocou teclado no Rosa há muitos anos. Ele fez a mixagem do áudio para o vinil. Então a gente tem 2 mixagens, né? Os fãs depois no Spotify vão poder escutar o som do vinil e o som do streaming, né? Vai ter 2 opções e vai ser muito legal poder comparar. Dizem que é bastante diferenciado, né? Um som do outro. Tem todo o áudio para o vinil, tem todo um tratamento, uma adequação, né, para os padrões do vinil, né? E daqui para frente? O que a gente pode esperar, assim, depois desse lançamento da Hi-Fi? Essa música foi bacana porque ela reacendeu em mim, assim, esse espírito para compor, né? Para trazer novas canções. Então, o plano do Rosa Tatuada é seguir na estrada, porque a banda é uma banda de estrada, mas também, ao mesmo tempo, continuar lançando novos singles, né? Novas músicas inéditas, já em formato de videoclipe. A gente não vislumbra um novo álbum por enquanto, né? Porque eu acho que a velocidade da internet, da rede hoje é uma coisa muito louca e a gente entende que o caminho, por enquanto, é lançar novas canções, uma de cada vez. Tá certo, então, Jackson Maciel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos pedir, né? Mais um clássico, mas não vamos esquecer. Quem vai juntar os pedaços do seu coração? Um novo single do Rosa Tatuada. Valeu. Sucesso. Vou terminar com o clássico do Rosa, o inferno vai ter que esperar, então, né? Nem um tiro, nem uma gota de sangue. O inferno vai ter que esperar. Sorriu e disse adeus. O inferno... E agora é hora da previsão do tempo para quinta-feira com o Lucas Canever. Será que a gente vai poder comemorar essa esquentadinha? Oi, Lucas! Oi, Renata! Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. O frio perdeu um pouco de intensidade, mas não se enganem. Essa massa de ar polar que chegou no Rio Grande do Sul começou a perder força, mas isso não vai durar por muito tempo. Nessa quinta-feira, uma nova massa de ar frio deve ingressar no estado, o que vai manter a temperatura baixa no começo do dia, com mínimas que não devem passar dos 14 graus. O sol continua predominando em todo o estado e deve esquentar um pouco mais ao longo da tarde, com máximas que podem ficar até um pouquinho acima dos 20 graus. Com a chegada dessa nova massa de ar frio, a temperatura diminui na sexta-feira, com o potencial de registrar marcas próximas de zero e também geada nos pontos de maior altitude da Serra Gaúcha, nessas áreas mais próximas de Santa Catarina. No sábado, o tempo deve continuar estável. O frio deve voltar a ganhar força no começo da semana que vem com a chegada de uma nova massa de ar frio e essa sim, deve ser mais forte e prolongada. Isso deve persistir até o fim do mês de maio. Mas vamos focar nessa quinta-feira. Chegou a hora de dar nosso giro pelo estado e ver como as temperaturas devem se comportar amanhã em alguns municípios. Em Gramado, na Serra Gaúcha, as mínimas ficam ao redor dos 8 graus, mas com a presença do sol, as máximas chegam até os 19. No norte do estado, em Passo Fundo, a previsão é de máximas de até 21 graus, com mínimas de 9. Também previsão de sol. Lá na fronteira oeste, em Itaqui, a previsão de temperaturas que vão dos 9 até os 20 graus nessa quinta-feira. Na região dos vales, em Santa Cruz do Sul, os termômetros devem registrar mínimas de 8 graus com máximas de até 20. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a temperatura vai dos 10 até os 19 graus e a gente vai ter mais um dia ensolarado. Por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. De volta para ti. Por hoje é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima edição do Revista. Até lá. Tchau, tchau.